Eu vou recomendar para você 3 ótimos notebooks de entrada para uso cotidiano, de softwares mais leves, mais básicos. E você que não quer gastar muito com um notebook, né? Mas assim, ó, é só para uso mesmo cotidiano, softwares mais leves, tá bom? Coisas mais básicas. Porque se você quiser alguma coisa mais para programação, edição, criação, designer, eu recomendaria muito você pegar um notebook com placa de vídeo externa, que seria uma placa de vídeo dedicada, né? Porque, por exemplo, eu sou publicitário e eu uso muito o pacote Adobe, Premiere, After Effects, Photoshop, o Media Encoder, entre outros aí. E eles são muito pesados. O CapCut também eu uso bastante. E chega um momento também que ele exige mais, mesmo sendo mais leve, ele também exige mais memória, mais processador, mais RAM, mais placa de vídeo. Então, esses notebooks que eu vou te recomendar aqui, eles podem até rodar algum software um pouco mais pesado, mas ó, dependendo, depois de um tempo você pode passar raiva, tá? Porque esses programas, eles podem exigir mais. Então eu vou deixar um link aí na descrição de um outro vídeo com um notebook mais potente. Mas se você quer uma coisa mais básica mesmo, para uso cotidiano, só para assistir alguma coisa, eu vou deixar 3 aqui. Eu vou começar pelo notebook da Samsung, o Galaxy Book 4, que tem o Intel Inside, o 300, 8 GB de RAM, 256 de SSD, tem uma placa interna de vídeo, o HD Graphics, ele tem 15.6 polegadas de tela, isso é bem legal, e ele é bem levinho, ele tem 1 kg e 500 gramas, com Windows 11 Home já integrado nele. Vamos falar sobre os pontos positivos desse notebook da Samsung, né? Ele é um notebook de entrada que oferece um bom desempenho para tarefas diárias do uso cotidiano. Tem um design bastante elegante e ele é equipado com esse processador Intel, o Inside U300, né? Que nessa linha de preço está entre os melhores em desempenho, fluido para multitarefa e aplicações cotidianas, como eu tô dizendo, né? Uso cotidiano, coisas mais simples. No geral, isso ele vai fazer bem. É muito bem avaliado pela galera que usa ele. E tem um armazenamento de SSD 256 GB, o que proporciona velocidades mais rápidas de leitura e gravação, né? O que acelera muito o tempo de inicialização do sistema operacional e a abertura de aplicativos. O ponto é 256 GB também é para uso cotidiano e você não vai poder ficar salvando muita coisa lá. Mas para uso mais básico, cara, tá ótimo, tá perfeito. A tela é um grande diferencial porque ela possui uma qualidade bastante interessante. Tem as suas 15.6 polegadas, ela é LED, o que proporciona imagens mais nítidas e cores mais vibrantes. Então ela é ideal, cara, para assistir vídeos, filmes, streaming, trabalhar com documentos e a navegação na internet já convencional, né? Outra coisa interessante é que ele é leve e portátil. Então ele tem apenas 1,55 quilos, é 1,5 kg, é muito leve. Mesmo grande, ele é bastante leve. E o Galaxy Book 4 é fácil de transportar. Então ele é uma ótima opção, cara, para quem tá na faculdade, trabalha, precisa locomover para cima e para baixo um notebook. Pô, excelente. Ele tem um design bastante bonito, bem elegante. O corpo é de metal, oferece uma aparência premium e durabilidade, o que torna o dispositivo bastante atraente e robusto. E ele já vem com Windows 11 Home. Então você não tem aquela dor de cabeça de ficar correndo atrás, de mudar o sistema operacional. E ó, o Windows 11 tá bem legal, cara. Eu demorei pra trocar, sair do Windows 10, mas tá bem interessante sim o Windows 11, por incrível que pareça, tá bem legal. Os pontos negativos que a gente pode considerar do Galaxy Book 4 é a capacidade de armazenamento limitada, então mesmo que seja um SSD, que já é legal, 256 GB pode ser pouco para o que você for usar. Então, tipo, muito vídeo, muita coisa assim pesada, não vai ser legal guardar. E você chega a 50 GB fácil. Vai instalando software, essas coisas, chega no limite muito rápido. Dá mais se os vídeos for de alta resolução, essas coisas, né? Então, dependendo, você vai precisar fazer um upgrade, comprar um SSD externo, um HD externo para compensar isso. Outro possível ponto negativo é a placa gráfica integrada. Então ela é bem útil, né, para tarefas cotidianas e alguns jogos casuais, mas ela pode não ser suficiente, como eu disse, para jogos mais exigentes, softwares 3D, de arquitetura, de edição, criação e edição de vídeo de alta performance. Então nisso você pode sofrer. Se for coisas mais simples, básicas, tranquilo. Mas se for coisas que exigem muito da placa de vídeo, já não pode ser uma ótima opção para você. Outro ponto negativo é a memória RAM fixa. Os 8 GB de RAM, dependendo para que você for usar, coisas mais exigentes, pode ser limitantes para você, né? Se você for um usuário avançado que necessita de mais memória RAM para multitarefa extensivas, pode não ser suficiente. Além disso, se a memória RAM não for expansível,
nível pode limitar futuras atualizações, então tem que pensar nisso também. Outro ponto que pode ser positivo é a autonomia da bateria, mas aí é de notebook no geral, tá? Não tem notebook que entregue tanto desempenho. É sempre mesmo usar na tomada e você vai usar fora da tomada quando não tiver opção e for coisa rápida. Dependendo, pode não durar o dia inteiro, especialmente durante as atividades de streaming, por exemplo, de vídeo ou sessões prolongadas. E outro ponto negativo é o sistema de som, que embora ofereça uma experiência sonora aceitável, e sim, é aceitável, dependendo para o que você for usar, né? Os alto-falantes integrados podem não proporcionar a melhor qualidade de som, especialmente para áudios de alta definição ou uso em ambientes barulhentos, mas aí também é uma coisa de notebook no geral, tá? Não é exclusivo do Galaxy Book. Em resumo, o Samsung Galaxy Book 4 Intel Inside U300 é uma excelente opção para quem busca um notebook leve, elegante e com bom desempenho para tarefas cotidianas. No entanto, né, suas limitações em termos de armazenamento, capacidade gráfica e autonomia da bateria pode ser um ponto a considerar com usuários que tenham necessidades mais exigentes. Segunda opção que eu falaria para você considerar, que é um pouquinho melhor que a primeira, é o notebook da Acer, o Aspire 3, que tem um Intel Core i3, 8 GB de RAM, 256 de SSD, com Windows Home, tela de 15.6 polegadas, Full HD. Ele já é um pouquinho superior ao anterior, e se você quiser um pouquinho mais de desempenho, eu consideraria essa opção. Vamos para os pontos positivos. Ele tem um desempenho mais satisfatório, adequado para um uso mais intermediário, então assim, ele tem um processador Intel Core i3, o N305, que é mais eficiente para tarefas cotidianas, como navegação na internet, uso de aplicativos, de escritório, né, assistir vídeos, softwares mais básicos e tal. Então ele já faz com mais tranquilidade. Ele tem uma memória de armazenamento com 8 de RAM, 256 de SSD, que também já oferece uma boa capacidade para multitarefa e tem um tempo de carregamento e inicialização mais rápido. Terceiro ponto é a tela Full HD, com 15.6 polegadas, tamanho maravilhoso para notebook e também não é muito grande para portabilidade, né? Com resolução Full HD, que já proporciona uma ótima experiência para visual, para assistir filmes, videochamadas e trabalhar em alguns projetos gráficos também. Outro ponto positivo são as portas de conectividade, porque ele já possui várias portas, incluindo USB-C, HDMI e USB 3.2, além de suporte ao Wi-Fi e o Bluetooth 5.2. O Wi-Fi 6, tá? Que já é mais rápido e mais potente. E quinto ponto positivo é o design leve e compacto, que facilita muito o transporte. E um detalhe interessante dele é que a dobradiça dele é mais elevada, o que melhora a refrigeração do notebook. Então ele demora mais para esquentar, que consequentemente aumenta a vida útil do aparelho. E para os pontos negativos, a gente tem também, bem semelhante aos outros notebooks, sem placa externa, né, sem placa dedicada, é que a placa gráfica integrada pode não ser adequada para jogos e tarefas mais intensas. Segundo ponto negativo é o material de construção, que ele é feito de plástico. Aí o acabamento pode não ser tão durável quanto os outros materiais mais robustos, né? Então aí você vai precisar de um cuidado a mais. Mas tendo cuidado não tem problema. Terceiro ponto é a bateria, que a autonomia é limitada. Em tese ele tem até 10 horas de uso. Isso é muito interessante, né? Mas é em baixo consumo, com tarefas mais simples. Para notebook, no geral tá ótimo. Então aqui também sem grandes novidades. E ele não possui leitor de cartão de memória, que aí pode ser um ponto também negativo, mas no geral, mais da metade dos notes hoje não vem com essa entrada. Então você precisaria comprar um adaptadorzinho, mas também não é muito caro. Em resumo, o Acer Aspire 3 é um notebook versátil e confiável para uso diário, atendendo às necessidades de estudantes, profissionais e usuários domésticos, com um bom equilíbrio entre desempenho, portabilidade e funcionalidades. Ele oferece uma experiência satisfatória em diversas atividades cotidianas. E aí a terceira opção, que também sobe uma escadinha no preço, que é um pouco mais caro, mas já compensa muito, tá bom? A diferença de valor que você pagaria desse em comparação aos dois anteriores não é uma diferença tão grande, mas já fará muita diferença no seu uso cotidiano, que é o notebook da Acer, o Aspire 5. Ele tem um Intel Core i5, 12ª geração, 8 GB de RAM, 256 de SSD, Windows Home, o 11, e uma tela Full HD de 15,6 polegadas. Então esse notebook aqui é um pouquinho mais caro, mas ele já é uma máquina intermediária, que oferece um bom desempenho para tarefas cotidianas, para uso no escritório, navegação na internet, videoconferência e até mesmo alguns jogos leves. Então vamos para os pontos fortes, que a gente começa pelo processador Intel Core i5, que é da 12ª geração. Muito bom, muito bom. Possui 8 núcleos, 12 threads, que vai proporcionar um ótimo desempenho multitarefas. Memória RAM de 8 GB, DDR4,
DDR4, expansível até 32, o que já é suficiente para a maioria das tarefas cotidianas. Se você colocar mais 8 GB de RAM, fazer um dual channel, ficar com 16, nossa, vai aumentar muito o desempenho desse notebook. Então, se você quer uma coisa de entrada para intermediário, essa aqui é uma ótima opção. Ele tem um SSD de 256 GB, PCI 4.0, então, cara, ótimo SSD, oferece uma ótima velocidade de leitura e escrita rápida. A tela tem 15.6 polegadas Full HD, com tecnologia anti-reflexo da Acer, então a tela é muito bonita em mais ângulos, né? Você não fica limitado a estar de frente só, vendo de lado também tem uma ótima qualidade de visão. E o design dele coerente com as funções dele, mais intermediária. Tem um peso de 1,8 kg, que sim, ainda assim é leve e portátil para carregar na bolsa tranquilo. Os pontos fracos dele, lógico, comparando com uma máquina mais poderosa, seriam os gráficos integrados, né? A UHD Graphics XZ, que é integrada, ele pode não ser suficiente para jogos mais pesados ou edição de vídeo profissional, mas assim, sabe, um vídeo muito grande, muito longo, se usar mais de 2 softwares ao mesmo tempo, você pode sofrer um pouquinho. Mas se for coisas mais simples, com vídeos curtos, fotos mais leves, cara, tranquilo, funciona muito bem. Outro ponto negativo seria também da bateria, com uma autonomia média de 7 horas, dependendo do uso, né? Então já é quantidade de horas que computadores um pouco mais potentes duram mesmo, 7 horas para baixo. Dependendo do seu uso, você vai usar mais na tomada, uma vez ou outra que você for usar fora da tomada, é tranquilo também, dá pra usar sem problema. E outro ponto possivelmente negativo é o painel TN dele, que embora a resolução seja muito boa, esse painel pode distorcer um pouco as cores, o que não seria ideal para um design gráfico, por exemplo, dependendo de como você usa, né? Se fizer muita diferença para você a questão do uso de cores, aí é você bom considerar esse notebook para você, tá bom? Mas no geral, ele atende bem. Em resumo, o Acer R5 é uma boa escolha para quem precisa de um notebook versátil, eficiente, para tarefas diárias e ou intermediárias também, tá bom? Mas, como eu disse, se você precisa de um desempenho gráfico mais avançado, pode não ser a melhor opção para usuários que precisam desse tipo de serviço. Eu recomendaria para você um com placa externa, tipo um Nitro 5. Vou deixar aí um vídeo falando sobre esse tipo de notebook, que aí, no geral, já vai atender todas as necessidades de alguém que quer jogar jogos, softwares pesados, etc. Certo? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido útil, e se tiver alguma dúvida, é só mandar. Valeu, falou, fui!